Estamos aqui com o Dio na DGP para gravar sobre o Flash. Na verdade é o seriado, né? Esses dois tempos. Seriado aí que tá bombando no momento. Então, apresente-se pro pessoal ainda que não te conhece. Meu nome é Dio Andrade, estou aqui para fazer o review da série The Flash. E melhor série da DC que tá bombando no momento. E fazer toda a análise da primeira e segunda temporada. Tô falando um pouco da DC, né? O engraçado é que o pessoal tá comparando muito, porque o Flash tá bombando, mas ao mesmo tempo o Demolidor da Marvel também tá bombando. Então são duas séries ali que estão páreo duro. Pra mim, então, se o Flash tá um pouco mais, né? Porque eu sou fã e o negócio pesa. O Flash também tô achando ele lá melhor. Falando um pouco dos personagens da primeira temporada, não vamos separar em temporadas. Nós tivemos ali uma apresentação rápida do Barry, normal. Sim. Como no caso do seriado, é o Barry que é o Flash, não é nem o Wally West, nem o Mark Allen, nem os outros. E o Jay Garrick, o primeiro. Eles começaram já do Barry. Sim. A gente já falou sobre The Flash, entendeu? Vai estar o link aí, a gente vai ter também nas indicações do vídeo. Mas a gente vai falar mais sobre a série. Vamos focar na série e comparar os personagens e a história em si. Barry normal. Quando criança, aquela mesma história, no caso a série manteve fiel nesse caso, a mãe dele é morta pelo Flash Reverso. E o Barton. Então me diz o que é que tu achou dessa cena, no caso do Flash Reverso, criar todo aquele universo ali para poder transformar o Barry Allen em Flash? Ótimo, muito fiel. Porque é naquele momento em que começa o estopim pro Barry virar o Flash no futuro. Começa com a morte da mãe dele pelo Flash Reverso. Ele volta no tempo para criar uma artimanha pro Barry e nesse momento ele acaba matando a mãe dele, não porque ele quis, mas para tramar, porque ele realmente odeia muito o Barry, algo que vem das HQs, afinal o Will Barton lá no século 2025, ele encontra o uniforme do Flash e tem uma certa admiração por ele muito grande, mas... Isso já é na HQ. Certo. Mas na série ele fala lá na frente, na segunda temporada, quando o Will Bard volta. O engraçado é que na HQ, o Will Bard, pronto. Que é o nome do século 25, que é complicado. O engraçado dele é que ele era muito fã do Flash. Sim. Entendeu? Tanto que ele trabalhava no museu do Flash, já quando o Flash já tinha deixado de existir. Era o herói dele. Era o herói. E ele encontrou a roupa do Flash e, por incrível que pareça, a força de aceleração estava na roupa do Flash, no uniforme. Ainda estava lá nela. E ele conseguiu obter essa força e ele ficou apaixonado, já era fã e já voltou, né? Só que algo acontece com o Will Bard, quando ele encontra a roupa do Flash, ele perde todo aquele brilhantismo que ele tinha do Flash e usa a roupa a favor dele. E decide voltar no tempo, porque ele é um cientista e tal, ele cria uma artimanha gigantesca, voltar no tempo, pra tramar com o Flash e se vingar dele, né? Então ele se torna o reverso. Tudo que o Flash ele vai ser o contrário. Até uma coisa legal, curiosidade, é que todos os poderes que o Flash tem, ele tem ao reverso e tem mais ainda. Ele não depende da Speed Force, ele depende já da Presença Escura, que é a força maligna do universo DC. Então é isso, o Will Bard tinha um apreço pelo Flash, conseguiu os poderes dele, voltou e acabou se tornando o Flash Reverso. O engraçado é que Flash Reverso, muita gente tem dúvida. Meu Deus, o Zoom, o Flash Reverso, quem é quem, né? Interessante. Você tem que entender que todo velocista que é inimigo do Flash se chama Flash Reverso. Isso já está dito, entendeu? Outra coisa específico assim, o do Barry, da Era de Ouro, é o Will Barton, Flash Reverso. Mas do Wally West tem o Professor Zoom. É o mesmo personagem, mas eles mudam o nome, eles colocam o Professor Zoom. Que é o Hunter Solomon. Hunter Solomon, que eles aproveitaram o personagem lá das HQs e reconstruíram todo na série. Beleza, aí surgiram personagens chaves que já faziam parte lá do universo das HQs, que eram o Cisco, a Caitlyn, a Iris, que é o grande amor da vida do Barry. Que por incrível que pareça eles colocaram uma personagem negra, que não desmerece em nada. Não, nada contra.
Outro também que apareceu foi o pai adotivo do Barry, Que é detetive dele, tanto o detetive Joe West, Wells. e apareceu o Harrison Wells, que é o cientista lá, que na verdade a gente vê que no final dessa temporada não era o Harrison Wells, e sim é o Bart Town. Como o Bart Town, ele é o inimigo maior do Flash das HQs, animações, eles decidiram colocar na primeira temporada, acho que por chamativa, né, pra ter uma grande batalha e tal. Mas eles não desenvolveram já numa luta final. O Will Bart, ele trama algo, ele volta pro tempo, só que mata a mãe do Barry, com isso ele perde os poderes, e ele fica aqui no século 21. Perde entre aspas, né? Ele não tem o poder de viajar no tempo. Ele perde a novamente. Speed Force dele. Isso. Aí ele tenta desenvolver o Barry Allen, que é para poder pegar os poderes deles e voltar. Ele cria toda uma trama vital para poder pegar o Barry E com isso, voltar pro tempo dele. E com isso ele destrói aquela reator de fusão nuclear. Ele choca e acaba construindo ali um universo cheio de meta-humanos. Porque nas HQs, o Barry, ele ganha os poderes dele lá pro século 24, não no século 21. E o Bart Town, como ele voltou no tempo, ele provoca, naquele momento, ele antecipa o Barry a se tornar o Flash, o The Flash. Entendeu? Eu acredito que, de uma certa forma, o Barry Allen é predestinado a se tornar o Flash em qualquer universo. Sempre. Se bem que na Terra 2 o Barry Allen lá não era nem um pingo. Era nerd, quem era mandando era a eles. Mas isso é tudo diferente, isso é a segunda temporada. Fica mais pra frente. Agora uma coisa interessante, o Flash, né, a série Flash, ela veio da segunda temporada de Arrow, né, que é o Arqueiro Verde. O interessante é que a partir da primeira temporada do Flash, a gente não tinha mais nenhuma ligação com o Arrow. Entendeu? Como toda série que surge a partir de outra, tem sempre uma ligação e o Flash se absteve totalmente de Arrow. Ele, na primeira temporada, ele cria, ele desenvolve principalmente o Barry de forma incrível, o Harrison Wells, que, assim, o Will Bart Town, quando ele volta no tempo, ele pega a identidade do Harrison Wells e o Harrison Wells é um ídolo do Barry. E ele se aproxima do Barry e começa a ajudar ele nos poderes, porque o Barry sofre um acidente, fica em coma 10 meses. Aí com isso ele ajuda o Barry a descobrir seus poderes e ir vencendo os meta-humanos que foram criados na explosão. Cara, aquele tubarão que apareceu... perfeito. O engraçado é que a série, ela tem um orçamento baixo, ela tem pouca renda, né? Mas ela não deixa, tipo, quem é que... Ela tem boa qualidade, os efeitos são muito bons, eles capricham assim, eles são baixos, mas boa animação. É bem caprichado. Mas ele, tipo, não é muito detalhe, não é realista, não é 100% realista, mas eles são bem caprichados, os poderes... A gente percebe que quando o Flash tá correndo, a cara dele fica meio emborrachado assim, mas isso não desmerece em nada. E outro motivo pra ser tão legais os vilões da série The Flash é que os próprios vilões semanais são muito bacanas. Eles encontraram certos vilões da série, tem alguma ligação com o Barry, como o Viga, que batia no Barry quando ele era criança, e outros simplesmente querem se vingar, então tem algo contra alguém ao redor do Barry. Cara, eu sou muito fã do Capitão Frio. Não sei Nossa, com certeza. Adorei ele, eu tô até achando ruim porque tô achando ruim porque ele foi pra outra série lá, aquele lá dos super-heróis que eu não lembro o nome. Mas ele provavelmente vai voltar depois. Tomara. Porque o Snatch, ele é um dos depois do Reverso, ele é um dos vilões assim que sempre tá no destino do Barry. Com certeza, cara. O Snatch, o pior é que ele é vilão, mas ele tem um código de ética. E um jeito dele faz dele ser estiloso, arrogante, estiloso, inteligente. Claro, então para encerrar um pouco, a Caitlin é a cientista voltada à parte da química, da biologia, né? A parte genética, ela é que faz todo o estudo, coleta sangue. Remendo Barry. E o Cisco, além de ser figura icônica da série, ele é engenheiro. Ele é o engenheiro físico, faz a culpa do Barry. E sem contar que o bicho é um baita engenheiro inteligente, viu? Que ele faz nerd demais, muito nerd. Inclusive as referências nerds quem solta é ele. E os nomes já tá dito, quem nomeia os personagens é ele, os vilões. Ele que inventou o Capitão Frio na série, né? Na série ele nomeia quase todos os vilões semanais, tanto que ele fica até com raiva quando o vilão semanal aparece e ele... nome pai, não fui eu que nomeei, então... E tem até umas
chamadas assim meio engraçadas com o Harris, o Wells e ele, né? Porque é como se o Wells ele fosse pai do Cisco. É, a relação que eles criaram do Cisco e do Harrison, de pai e filho, porque o Harrison, na nossa Terra 1, ele não tem nenhum filho ainda, ele só tinha a mulher que morreu. E o Cisco, ele não foi muito próximo aos pais deles. Então, quando o Cisco entrou para a empresa do Harrison, a Star Labs, eles começaram a ficar muito próximos e criar uma relação muito íntima. Mas aquela relação de pai e filho, te amo, mas eles brigam de vez em quando e tal. Com certeza. O engraçado é que foi bem exposto na série que o Cisco não tem muita afinidade com a família dele. Inclusive aparece até o irmão dele, ou é primo? Irmão. É irmão. Que eles brigam lá, o Cisco salva ele, mas acaba brigando, enfim. No início a gente sabia que o Wells era um cientista, que foi um acidente, ele estourou aquele reator nuclear e causou aquele problema todo. Reator de partículas nucleares. E causou aquele acidente todo. Mas aí foi revelado que ele não andava numa cadeira de rodas, ele fazia aquilo ali, mas tinha um segredo. Sim, é logo no primeiro episódio. E qual é o segredo, né? Qual é o segredo? Aí a gente ficava louco, entendeu? Quero saber que segredo é esse. Ele está em pé. Porque assim, o primeiro episódio, ele é muito trágico, ele mostra toda a tragédia que aconteceu com o Reverso já matando a mãe do Barry. Você não sabe o que é o Reverso. E no final do episódio, tipo, tudo dá certo. O Barry ganhou os poderes, acordou do coma, encontrou o Harrison, Cisco e a Caitlin, e já começam a operar juntos de vamos desenvolver os poderes, vamos usar pro bem. Só que no final do episódio, o Harrison, ele entra numa sala totalmente futurística, se levanta da cadeira de rodas e fala com aquela secretária que foi criada, que ninguém sabia, né? Foi criada pelo próprio Barry Allen. No futuro, um computador muito... E ele perguntava qual era o futuro do Flash e ela sempre... E aparece no jornal dizendo que o Barry morreu em 2024. Não, na verdade não aparecia. O Flash sumiu, não aparecia. Não morreu. Não tinha mais a presença do Flash no Ele conta várias coisas do futuro que vai acontecer. E quando o espectador vê isso pela primeira vez, você fica, meu Deus, como assim? O que está acontecendo? Por que o Harrison levanta da cadeira? Ele está tramando algo? Aí com o decorrer da série vai desenvolvendo. O Harrison vai... tipo, pequenas coisas, ações, alguns personagens que somem, mata, ele vai ficando cada vez mais óbvio que ele é o Reverso. Isso torna o quê? O pessoa que está assistindo passa a gostar do Wells, passa a querer mais ele na verdade. Tanto que agora já foi confirmado na terceira, ele gravou a segunda todinha também. Sim. Tá confirmado para a terceira, sabe lá. Falando particularmente do Harrison, ele é um personagem ótimo, excelente. E o ator que eles colocaram atua de uma forma muito boa, tem uma performance muito boa. Na primeira temporada ele morre e na segunda temporada os fãs ficaram achando que ele não ia voltar. Tanto que falaram, ele tem que voltar, e ele voltou de fato, e os fãs ficaram muito felizes. Eles fizeram uma trama muito legal para ele voltar, já a gente chega na segunda temporada. Aí tem a segunda temporada, né? Você já deve ter assistido, então você já sabe o que rolou na primeira. A segunda temporada começa o seguinte, primeiro o final da primeira, né? Ele mata acontece uma tragédia. Um primogênito do Wells, que na verdade é o El Bart. E o Bart morre porque o primogênito dele, como o Bart é do futuro, o primogênito dele do passado... Deixou de existir, consequentemente ele deixa de existir no futuro. Então com isso, o Barry estava correndo, que era para poder levar o El Bart de volta para o futuro, né? Só que com isso ele acaba voltando para casa onde a mãe dele morre. Sim. Na expectativa de tentar salvá-lo. A questão ele viu que ali não é algo bom alterar o passado. Acontecer, porque ele ia perder tudo o que aconteceu até aquele momento. Talvez ele nem se tornasse o The Flash. Com certeza. Então ele preferiu deixar quieto e voltar. Tanto que, porque no dia da morte da mãe do Barry, porque o Barry, quando volta no tempo, pro dia da morte da mãe dele, ele vai salvar ela, já está decidido. Só que lá ele encontrou outro Flash do futuro mais adiante ainda que o dele, e impede que ele salve a mãe dele. É claro, ele fala que
se ele alterar o passado, provavelmente todo o universo dele que ele vai mudar e vai tudo mudar. que ele viveu até aquele momento vai deixar de existir. Tanto que teve até um episódio que ele voltou no passado, aí ele estava ficando com ele acabou. 17. Foi, ele tomou Episódio bem na 17 da primeira temporada. Ele Ótimo. tomou bem na cara, foi lindo, que ele correu lá na praia para Sim, impedir com aquela certeza. onda. Que é a primeira vez que ele volta no tempo, que ele atinge a velocidade para voltar. Beleza, e com aquela formação daquela portal do tempo, gerou um atrito entre uma segunda Terra, que é um outro universo dali. Então a Terra 2, aquele criou um portal imenso, buracos de no minhoca. céu, e ali acabou a primeira temporada. Primeira temporada. Aí você fica louco, meu Deus, o que vai acontecer ali? No final da primeira temporada, acontece toda a tragédia com o Will Bart e quando ele volta no tempo para salvar a mãe dele, acaba criando a tragédia do buraco de minhoca. E o Barry vai ter que, na loucura, correr dentro de um buraco negro para poder impedir, né? Mas com isso aconteceu outra tragédia maior ainda, porque ele abriu um portal para a Terra 2. Isso. E com isso se inicia a trama da segunda temporada. Só uma coisa, o episódio da primeira temporada ele é tão ótimo, tão maravilhoso no final, por causa do único easter egg que a temporada tem no último episódio. Lá na cena do portal, quando o Barry volta e o Bart está indo pro futuro, como o buraco de minhoca abre, só cai o capacete do Jay Garrick, e é outra cena que você fica, meu Deus. Que é o Joel Ciclone, que foi o primeiro Flash. Sim, da Era de Ouro, lá em 1940. Se você ainda não sabe, assista nosso primeiro vídeo falando sobre o Flash, que você vai ter todo da origem das HQs. De todos os Flashes que a gente já falou. E esse easter egg você fica louco, porque eles colocaram no momento crítico da primeira temporada, e quando você vê, você fica... Caramba, o Joel vai aparecer, o Jay E vai ajudar o Barry. Né? Isso é bem interessante. É ótimo. Com isso, começou a segunda temporada. A segunda temporada.